Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição desta semana? O pecado, queridos, causou um abismo entre Deus e nós. E é isto que vamos ver durante toda esta semana. Nesta semana, estudaremos principalmente as ações incríveis que o Pai e Jesus realizaram para superar este abismo. Estamos ainda com o nosso guia de lição especial para que você possa ter um acompanhamento, um guia de como estudar a Bíblia. Eu lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento em mais uma semana. Vamos juntos então aprender mais sobre a Palavra de Deus? A lição desta semana tem por título Jesus, o sacerdote fiel. O texto para nossa reflexão está em Hebreus capítulo 7, verso 26, que nos diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, verso 26. O pecado causou um abismo entre Deus e nós. Este problema se agravou, pois o pecado também implica a corrupção de nossa natureza. Deus é santo e o pecado não pode existir em sua presença. Assim, nossa própria natureza corrompida nos separou dele, como dois ímãs na orientação errada se repelem. Além disso, nossa natureza corrompida tornou impossível a nós obedecermos à lei divina. O ser humano perdeu de vista o amor e a misericórdia de Deus e passou a vê-lo como irado e exigente. E aquelas outras ideologias que Deus é um Deus que abandonou os seres humanos. Não, é esta a separação que o pecado faz. Deus nunca te abandona. Em Hebreus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 apresentam uma análise cuidadosa do sacerdócio de Jesus. O autor analisa sua origem e seu propósito e, em seguida, exorta os leitores a não desconsiderá-los, mas a pegar-se à esperança que isso envolve. Ele também explica as características desse sacerdócio e suas implicações para o relacionamento de Deus com os crentes. Nesta semana, vamos nos concentrar especificamente em Hebreus capítulo 5, verso 1 ao verso 10 e Hebreus capítulo 7, verso 1 ao verso 28. Não sei se você sabe qual é o papel de um sacerdote. Por isso, quero lhe explicar algumas coisas, algumas características e o papel que o sacerdócio pode e executa em nosso favor. O propósito básico de um sacerdote é mediar entre os pecadores e Deus. Sacerdotes foram designados por Deus a fim de ministrar em favor dos seres humanos. Portanto, deveriam ser misericordiosos e compreender as fraquezas humanas. O pecado é esta situação tão terrível que tem devastado família e destruído muita felicidade, nos separou de Deus. Porém, Cristo veio para transpor este abismo. Para isso, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Seu papel tem semelhança com o dos sacerdotes humanos, mas também diferença. Queridos e queridas, ele, Jesus, é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, verso 6. Isso significa que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Capítulo 7, verso 15 de Hebreus. Esse rei e sacerdote era um cidadão contemporâneo de Abraão. Quando uma coalizão de reis atacou Sodoma e Gomorra, eles não apenas conquistaram, mas levaram cativo Ló, o sobrinho de Abraão. Em resposta, Abraão armou então um contra-ataque e resgatou Ló e os outros cidadãos capturados desta cidade, junto com os bens saqueados ali. Quando Abraão e os resgatados voltaram da batalha, Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, abençoou Abraão e, em troca, o patriarca deu a Melquisedeque o dízimo de todo o despojo de batalha. Você pode conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 14. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Esse Melquisedeque não era Cristo pré-encarnado, como alguns podem pensar ou até sugerir em alguns comentários. Nenhum ser celestial. Ele era apenas um rei e sacerdote humano, um modelo adequado para Paulo.
Melquisedeque, como um tipo de Cristo, se encaixava no argumento do apóstolo. Embora não pertencesse à tribo de Levi, à tribo sacerdotal do antigo Israel, Cristo se tornou um sacerdote eficaz e superior, pois seu sacerdócio estava acordado com a ordem de Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Que coisa, né? Observe algumas coisas, que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, o que torna seu sacerdócio anterior e superior ao de Levi. Assim, seu sacerdócio tipifica apropriadamente o sacerdócio real de Cristo. Agora você pode estar se perguntando, quais são então essas qualificações sacerdotais que pode qualificar alguém e até mesmo Cristo como o tal sacerdote? Hebreus capítulo 5, verso 1 a 14, começa listando as qualificações do sumo sacerdote. E ele diz: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém torna esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Vem a descrição, então, do ofício em primeiro lugar. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, selecionado a favor dos homens, constituído nas coisas relacionadas com Deus, nomeado para oferecer dons e sacrifícios, apontado para oferecer sacrifício pelos pecados, e em seguida, e em segundo lugar, podemos dizer também, vem as características pessoais. É capaz de se compadecer dos ignorantes, dos que se desviam do caminho. Está rodeado de fraquezas. Além disso, deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Por fim, sobre a vocação, ninguém torna esta obra para si mesmo, a não ser quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Que coisa, que texto maravilhoso. E a cada vez que você estuda este guia, você pode aprender muito mais, porque ele vai te direcionando no estudo da lição desse trimestre. Hebreus capítulo 5, versos 5 e 6, Paulo voltou a falar de Jesus. Ele falou sobre duas qualificações do sumo sacerdote, delineadas na sessão anterior, a saber, a nomeação divina e a solidariedade para com os seres humanos. Primeiro, Cristo não tomou essa honra para si mesmo. Foi Deus quem o designou para esta posição. Então, Paulo mostrou isso ao ligar dois salmos. Ambos já haviam sido citados no início e no final de uma série de citações, lá no capítulo 1, versos 5 a 14 de Hebreus. A primeira citação é a do Salmo 2, verso 7. O Salmo 2 é o Salmo messiânico, que fala sobre a designação de Jesus Cristo como Filho adotivo de Deus. A segunda citação do Salmo é a do Salmo 110, verso 4, e mostra que Cristo foi chamado por Deus para ser sacerdote. Suas atividades sacerdotais já haviam sido mencionadas no texto de Hebreus, capítulo 1, verso 3, dizendo: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Paulo combinou então o tema da filiação com o tema do sumo sacerdócio de Cristo. Ele é o Filho designado de Deus e o sumo sacerdote perfeito para os seres humanos. Segundo a ordem de Melquisedeque, é o que você encontra no capítulo 5, verso 6 de Hebreus, ou como Hebreus 7, verso 15 declara, semelhante a Melquisedeque. Eita, que coisa interessante, né? Mas não acaba por aqui, vamos continuar o estudo. E se você gostou, compartilha com outras pessoas para que eles possam conhecer um pouco mais sobre estas maravilhosas verdades que estamos aprendendo ao longo desses últimos dias, tá bom? Você é o nosso convidado especial e pode convidar outras pessoas para aprender mais sobre Jesus. Queridos e queridas, como Melquisedeque, Cristo é rei e sacerdote. Comparado aos sumos sacerdotes levitas, Jesus Cristo é melhor, pois é capaz de lidar gentilmente com os ignorantes e rebeldes. De igual forma, ele é capaz de
se compadecer das nossas fraquezas e socorrer os que são tentados. O Senhor pode salvar totalmente e aperfeiçoar para sempre o que estão sendo santificados. Glória a Deus por isso. Cristo tem poder suficiente para transformar nossa vida e nos purificar de todo o pecado. Ou seja, o abismo que o pecado causou entre nós e Deus, Cristo é esta ponte que nos liga ao Deus eterno. Louvado seja Deus. A segunda qualificação de Cristo mostra a solidariedade para com os seres humanos. É óbvia por seu sofrimento, aprendizado de obediência e aperfeiçoamento. Hebreus 5, verso 7 ao verso 10. Paulo descreveu Jesus como superior aos anjos por ser o Filho de Deus, entronizado. Nós estudamos isso na lição 1, no capítulo 1. No entanto, por um tempo, Jesus foi feito inferior aos anjos como aquele que, por meio de sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, Satanás. No capítulo 2 você revê isto. Jesus também foi descrito como aquele que não pode prover descanso para a geração do êxodo devido à sua incredulidade. Hebreus capítulo 3. Mas podia oferecer descanso para o povo de Deus pós-messiânico, conforme vemos lá no capítulo 4 do livro de Hebreus. Queridos, Jesus também é um sacerdote semelhante, porém é muito diferente dos sacerdotes levíticos, capítulo 5. À luz dessas informações, qual seria a etapa então seguinte a qual Paulo desejava conduzir o seu público? Aonde que Paulo queria levar os seus ouvintes a chegarem em uma conclusão? Paulo queria, queridos, que seus leitores avançassem na compreensão do ministério do sumo sacerdócio de Cristo, ao notarem a semelhança com Melquisedeque. No entanto, havia alguns obstáculos. Os leitores eram preguiçosos para ouvir a palavra. Precisavam de leite, como os cristãos imaturos, em vez de alimento sólido. Eram inexperientes na palavra da justiça. Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Será que não existe alguns assim hoje? Será que não existe algumas pessoas que precisam de um alimento mais líquido, que não conseguem ter um alimento sólido ainda? É por isso que estamos convidando você a toda semana voltar-se para a Bíblia para aprender mais de Jesus. Paulo fala para nossos dias hoje. Paulo fala para você neste momento, para que você possa conhecer mais do sacerdócio de Jesus. E o nosso guia da lição faz então esta recapitulação, este resumo, para te dar um gostinho de quero mais e se voltar para a Bíblia. Queridos, embora o apóstolo tenha usado termos muito fortes, ele equilibrou sua repreensão exortativa com a declaração positiva sobre a condição espiritual deles, dizendo a seguinte coisa: ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Hebreus capítulo 6, verso 9. Para finalizar, quero deixar esse texto para a sua reflexão. É um texto de Ellen White, para que você possa refletir nessas palavras e também no papel de Jesus Cristo como nosso sacerdote. Deus assumiu a natureza humana na pessoa de seu Filho e a levou ao mais alto céu. O Eu Sou é o mediador entre Deus e a humanidade, colocando a mão sobre ambos. O céu está abrigado na humanidade e ela envolvida no coração do amor infinito. Desejar todas as nações, página 26. E aí, gostou deste vídeo? Então lhe espero na próxima semana, próximo domingo, e você é o nosso convidado especial para estarmos juntos mais uma semana para aprendermos mais de Jesus e do seu amor. Que você tenha um maravilhoso dia, uma maravilhosa semana, que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Quero orar com você, me permite neste momento? Então feche seus olhos e vamos falar com o eterno Deus. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento, por Tu ter enviado o Teu Filho unigênito para pagar o preço pelos nossos pecados e assim termos a oportunidade de nos aproximar de Ti para vivermos em uma única família. Perdoa os nossos erros, ó Pai, e nos leva muito em breve para vivermos eternamente contigo.
fica com cada família que ouve esta mensagem. É o que oramos neste momento, agradecidos pelo teu poder e misericórdia, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, que Deus abençoe você em uma maravilhosa semana em família e que sua família possa ser abençoada a cada dia ao abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus.